Elohim, sejam todos bem-vindos ao nosso Peshat de hoje, dando continuidade ao que já está ocorrendo já há algum tempo. Nós vamos então ler o capítulo 6 do Sefer Bereshit, do livro de Gênesis, ok? Como de costume, observa a prece de abertura para o Peshat, isso, vídeo 1, tá? E, por sua vez, mais tarde, quando chegar o momento, faz a prece de fechamento, para acabar, ok? Eu já fiz a prece e eu vou abrir, então, o meu Sefer Torá. Você abre aí a sua Bíblia e juntos vamos abrir no capítulo 6. Muito bem. Diz assim, capítulo 6, versículo 1. Vayer ki hel adam lerov al penei hadama, ubanot yuldu lachem. Vayreu penei Elohim et benot adam kitobot ena, vayikeu lachem nashim mikol asher baharu. Aqui as pessoas discutem sobre esse trecho aqui, né? E viram os filhos de Deus, as filhas dos homens, e todas as que acharam, as que tomaram por bela, escolheram por mulheres. E a opinião mais comum é de que esses filhos de Deus são anjos, e que viram as filhas dos homens e tomaram por si por mulheres. Eles argumentam que a prova disso é que nasceram os gigantes e tal. Bom, a lógica judaica ela não vai caminhar exatamente nessa direção. A lógica judaica vai pensar um pouquinho diferente, e tomando o Novo Testamento como parâmetro para medir aqui ou aclarar o conceito de filhos de Deus, a gente vai perceber então duas passagens do Novo Testamento, uma envolvendo Rabi Yeshua numa discussão com os saduceus sobre a ressurreição. Eles perguntam sobre aquela questão lá da mulher que casou com um homem que tinha 7 irmãos, todos eles morreram, por fim ela também. Eles concluem então a questão com: e quando ressuscitarem, ela será esposa de quem? Sendo que todos a possuíram. A resposta de Rabi Yeshua é: no dia da ressurreição dos mortos e tal, eles serão semelhantes a anjos que não se casam nem se dão em casamento. Então Rabi Yeshua está deixando claro que um anjo não tem sexo. Anjo não é masculino nem feminino. Você não vai ver na escritura uma anja, não tem anja. E anjo não tem sexo. Portanto, o anjo não tem desejo sexual. Não há a menor possibilidade de uma mulher se relacionar com um anjo sexualmente, ou um homem com a anja. Isso é impossível. Rabi Yeshua deixa isso bem claro quando afirma que eles todos serão semelhantes a anjos que não se casam nem se dão em casamento. Essa é a primeira afirmação do texto no Novo Testamento, que conceitua anjos como não sendo então inclinados à sexualidade. Depois um outro texto diz assim: a nenhum anjo Deus chamou de filho, né? Ou seja, Deus não chamou de filho de Deus a nenhum anjo. Então vamos lá. Se não me engano, é o escritor aos Hebreus que faz esta afirmação. E então, na primeira menção, Rabi Yeshua diz que os anjos não se casam nem se dão em casamento. O escritor aos Hebreus, por outro lado, afirma que a nenhum anjo Deus chamou de filhos. Lógico, aqui são filhos de Deus, inclinados sexualmente, portanto, não se trata de anjos, segundo essas duas definições. O que seriam isso aqui então? A resposta ela vem, ao meu parecer, a partir de Lucas 3, e aí naquela altura do capítulo em que se começa a discutir sobre a genealogia de Rabi Yeshua, que vai falando sobre que José, filho de Eli, filho de Adão, filho de Deus. Então, o conceito de filho de Deus estaria sido aí instituído como sinônimo de filho de Adão. Então, todos os filhos de Adão, toda a linhagem gerada por Adão, esses são os filhos de Deus. Não são anjos.
Agora ficou a questão, o que são então os filhos dos homens? Filhos dos homens, aqui nesse contexto, me parece estar relacionado com a geração híbrida iniciada por Caim, né? Então, Eva, segundo o que vimos nos capítulos anteriores, ela teria concebido, segundo o próprio Zohar, da serpente, e nasceria um híbrido, meio homem, meio animal, e esse meio homem, meio animal é que constitui o conceito corrente ou comum de homem. Esses são os homens dos quais essas filhas chamaram a atenção dos filhos de Deus, não é? A mistura então dessas duas linhagens, ela acabou denotando aí uma queda moral muito brusca, muito acentuada. A queda moral do homem então, ela foi tão brusca e acentuada, e sua conduta libidinosa tão desenfreada, que acabou desestruturando toda a ordem natural das coisas. Fazendo-se necessário então um reformular das leis naturais, né? Como que dando a luz a um outro mundo, como está profetizado em relação ao nosso próprio mundo, né? Não há quem discorde que a Escritura aponta para um outro mundo. O que vai discordar é um conceito sobre esse outro mundo, mas que esse mundo ele está caminhando para uma completa extinção, isso todos concordam, seja do ponto de vista religioso, filosófico, científico, todos concordam. Aqui não é diferente. Então a humanidade se comportou de tal forma que tornou o mundo de então impraticável, não dá mais para continuar, né? E a evidência contundente desse declínio foi a mistura das duas linhagens, ok? Muito bem. Portanto, não se trata aqui de anjos, se trata de filhos de Deus, tomando por mulheres as filhas dos homens, que, segundo a lógica instituída nos capítulos anteriores, seria essa linhagem mista que viria de Caim. No versículo 4. Haneflim היו בארץ בימים ההם, וגם אחרי כן אשר יבואו בני האלוקים אל בנות האדם, וילדו לכם המה הגבורים, אשר מעולם אנשי השם. Aqui fala que havia os gigantes na terra. Naqueles dias em que, também naqueles dias em que vieram os filhos de Deus e tomaram os filhos dos homens. Ou seja, os gigantes não são fruto dessa união. Os gigantes já estavam lá, e mesmo durante o processo em que se desencadeou da tomada dos filhos de Deus aos filhos dos homens. Para a lógica judaica, não parece indicar que esses gigantes são filhos dos homens, são filhos dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Não. Para a lógica judaica, isso é uma referência histórica. Seria mais ou menos o seguinte, por exemplo, vamos imaginar aí um acontecimento histórico aqui no Brasil, a deportação de Raul Seixas, por exemplo, quando ele foi expulso do Brasil, né? Foi expulso do Brasil, foi deportado para os Estados Unidos, e alguém poderia perguntar, quando isso aconteceu? E aí você dá uma referência histórica. Não, isso aconteceu no período da ditadura militar. Então agora você tem uma referência histórica para pesquisar mais ou menos a data em que isso ocorreu. Aqui seria semelhante. Moisés estaria falando para os filhos de Israel, não que haviam pessoas e gigantes, mas estaria dando uma referência histórica de quando os gigantes habitavam a terra. Então, ficou aí incógnita, já que esses gigantes não são filhos dos filhos de Deus com os filhos dos homens, o que são ou quem são esses gigantes? O Zohar ele vai afirmar que, quando o Eterno expulsou Adão do Gan Eden, Adão ele caiu, ele baixou de nível, ele caiu espiritualmente, ele caiu intelectualmente, ele também diminuiu fisicamente. E a estatura física de Adão, quando ele diminuiu, foi de 50 metros. Ou seja, Adão, quando no Éden, tinha mais de 50 metros. Ora, um Adão de 50 metros faz o Golias lá de Davi parecer menos do que um anão, não é? Comparando um com o outro, 3 metros é alguma coisa, que a tradução judaica, 3,75 metros, a tradução judaica afirma que era a estatura de Golias, comparado com os 50 metros de Adão, é muito
discrepante, né? Golias agora, de forma alguma, parece um gigante. E a tradição judaica afirma então que, com esse dado, o mundo pré-diluviano era um mundo habitado por pessoas gigantes. Todos eles eram muito grandes, inclusive o próprio Noé. Não havia os gigantes e as pessoas normais. O normal era ser gigante na época. Seria essa a ideia evocada aqui com Hanefilim e Baaretz. Os gigantes estavam na terra. Porque seria um período histórico em que todos eram gigantes. É mais ou menos essa a ideia. E as pessoas de baixa estatura seguem-se com o decorrer das eras, né? E aí vem pela disseminação dos povos, vem por toda a influência geográfica ou de temperatura e alimentação, e enfim, né? Mas na época todos eram gigantes aqui. Então não somente os filhos de Deus, mas as filhas dos homens, os próprios homens, pais dessas filhas e tal, Noé e toda a família de Noé. Seria mais ou menos essa ideia. Penso eu que todos eles mais baixos do que Adão, mas muito maior do que Golias, né? Seria essa a lógica aqui do Hanefilim e o Baaretz, ok? Versículo, continuando aqui no versículo 4, aí diz assim, e por aquele tempo nasceram e mesmo assim quando vieram os filhos de Deus, as filhas dos homens, e geraram para eles homens valentes, né? Homens de renome sobre toda a terra. Hagborim, Gibor vem de valentia, valentia vem de violência. Esse é o valor deles. Eles vão conquistar nome e fama pela violência. E a tradição judaica, o Rabino Manivinius, mais propriamente, vai informar que todos esses heróis das mitologias dos povos antigos, descritos como super-homens, né? Como Hércules, como, não vou lembrar aquele herói lá que destrói o touro Apis dos persas, se não me engano, e tantos outros, todos esses fantásticos aí, são dessa era. Eles vão surgir nesse período aqui, tá? E vão adquirir nome e renome pela violência, pela força, pela agressividade. O 5. Vayare Adonai ki rabba ra'at ha'adam ba'aretz v'chol yetzer machshivot libo rak ra kol chayom. Vaynachem Adonai ki asar et ha'adam ba'aretz va'iteatzer el libo. Bom, a tradução comum é: e se arrependeu Deus de ter criado o homem. No outro lugar na Escritura diz que Deus não é homem para que se arrependa. E agora nós temos um problema aí. Deus se arrependeu, não se arrependeu? Bom, a palavra que foi trazida como se arrependeu é Vainahem. Vainahem tem como raiz Noah, que é o próprio nome desse o qual Deus tomou como justo e vai livrando do dilúvio, que é o nosso Noé, o personagem central aqui desse relato. E Noah, como bem vimos, ele vai ser, o significado do seu nome, a gente viu no capítulo 5, é consolo, né? Não é arrependimento. E Vainahem quer dizer que Deus se autoconsolou. A diferença básica entre se autoconsolou para se arrependeu é que no processo do arrependimento há um fator surpresa. Eu fiz algo pensando que ia dar numa coisa, deu noutra, e se eu soubesse que ia dar nessa outra coisa eu não teria feito. Então, como eu me arrependo de ter feito isso? Não sabia que ia dar nesse negócio. O Eterno é onisciente, então se ele é onisciente, ele não há nenhum fator surpresa para ele, não é? Assim sendo, no consolo não há um fator surpresa. No consolo seria um pouquinho diferente. Seria, imagine, por exemplo, alguém aí mexe com marcenaria. Então ele trabalha 10 anos de marceneiro e de repente ele quer mudar de profissão. Ele fala: rapaz, trabalhei 10 anos de marceneiro, tá bom para mim, vou fazer outra coisa, agora eu vou ser mecânico. Então ele se consolou no tempo de sua marcenaria e agora vai para outro ofício. Nessa questão do consolar-se e ir para outro ofício, então não há o fator surpresa, não há um arrependimento, não é? Então, para mim, me parece que o texto, quando diz assim, se arrependeu Deus, não é uma boa tradução, porque evoca o fator surpresa e isso faria com que a gente achasse aí um probleminha na onisciência divina.
No consolo, então, que é o que gramaticalmente evoca o termo vai Vainachem, aí não, aí o fator surpresa não está presente, e sim o fundamento e a abertura para uma mudança de comportamento, ainda que não haja um arrependimento de fato, né? Não há um arrependimento. O Eterno então teria se consolado da estrutura do mundo como estava e buscou então visualizar um mundo com outra configuração. Não seria então uma mudança de um mundo, destruindo um mundo para outro exatamente, mas um refinar do mesmo mundo. Entenda, por refinar, polir. Como alguém que pega uma pedra bruta da mina e vai poli-la. Ora, quando você está polindo a pedra, naturalmente parte da pedra tem que ser extraída no processo do polimento. Não é? Parte natural dessa pedra, ela vai ser naturalmente descartada, vai ser jogada fora, a fim de que deixe transparecer a parte mais refinada dessa pedra após o polimento. Entenda o dilúvio então nesse contexto, e daí então a destruição provocada pelo dilúvio não tem a função exatamente de conceber um novo mundo, porque foi destruído o anterior, pelo fato de Deus ter se equivocado e portanto se arrependeu de ter feito daquela forma, e aí vai inventar uma forma nova para ver se está certo. Não é essa a ideia evocada seria: Deus se consolou do mundo como estava até então, resolveu aprimorar esse mundo, resolveu buscar que deixasse transparecer a parte mais refinada dele, e o dilúvio foi essa ferramenta aí utilizada para o polimento do mundo, por assim dizer, e isso ocorrerá depois, mais tarde, de novo. Está dito, só que dessa vez ele será polido não mais com água, será polido com fogo, ok? Então vai na frente, tem o contexto de se autoconsolou e não de se arrependeu, como é comumente traduzido, é assim que a lógica judaica aponta, tá? Versículo 7. Vai Meradonai, Imerei et Adam asher barati be'al penei adama, me'adam behema, adrenes ve'ad opa shamayim, que nechamti que assitim. Nechamti que assitim é que eu me consolo de os haver feito, porém foi traduzido como eu me arrependi de os haver feito, ok? Mas como já dito anteriormente, tem a raiz da palavra Noah, que tem a ver com consolo e não com arrependimento. 8. Venoah matzatihem beinei Adonai. O termo aqui diz que Noé encontrou graça aos olhos de Deus. Isso é fantástico, porque a gente está vendo aqui o conceito de graça sendo instituído na lei. E, portanto, a tradição judaica afirma que graça é um produto da lei, e não como se pensa comumente, que graça e lei são antagônicas, como se fossem duas leis, uma que luta contra a outra pela supremacia, né? Não, a graça não é uma lei, e ela não é autônoma, ela é um produto da lei. A lei de Deus, quando foi instituída tendo como, dentre os seus parâmetros, o conceito de graça. Estamos vendo ela aqui agora, e Noé conseguiu alcançar esse patamar. Noé achou graça aos olhos de Deus. Noé, o personagem do Sefer Bereshit, o primeiro livro da lei, ele vai, sem nenhuma das estruturas que vai ser mais tarde evocado pela teologia cristã, né? Sem nenhuma dessas estruturas, Noé achou graça aos olhos de Deus. Isso é muito interessante, por quê? Porque para o mundo judaico, para o próprio Rabi Yeshua, a Torá é eterna. Portanto, todo conceito evocado na Torá é eterno, e não é de admirar então que o conceito de graça esteja ali sendo mencionado no próprio Novo Testamento, pelo simples fato de que ele não é inaugurado lá. Ele é inaugurado aqui e perpassa as eras, é mencionado lá, vai ser mencionado depois, é mencionado hoje e será mencionado para sempre. Graça é um produto da lei, e Noé, pelos quesitos próprios da lei, percebida na época de Noé, alcança graça aos olhos de Deus. Isso é perfeito. E o que teria feito Noé para ter alcançado essa graça aos olhos de Deus? O próximo aqui diz assim: Elé, o 9. Elé toldot Noah. Noah ish tzadik, tamim hara bedorotav. Et ha-Elohim hiteralen Noah. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo, perfeito em seus caminhos, e a Deus andava Noé. A tradução comum é: e Noé andou com Deus. Bom, o texto aqui, como a gente viu lá
em Bereshit, quando vai tocar em Hanor, né? E diz a mesma coisa, vai enterrar em Hanor et Elohim, e andou Enoque em direção a Deus. O termo lá traduzido comumente é andou Enoque com Deus, mas gramaticalmente não parece caber isso aí. Andou em direção a Deus, orna, gramaticalmente melhor, seria para mim então uma melhor tradução. Noé fez a mesma coisa. O versículo começa dizendo, Eletol dot Noah. Quando você encontra essa frase, Eletol dot Noah, você geralmente espera que venham então os filhos de Noé. Vamos dizer assim, estas são as gerações de Isaac. Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a... Né? E aí vai dizendo os filhos dele. Mas aqui não, aqui dizendo Eletol dot Noah, e ao invés de vir os filhos de Noé na sequência, vem Noah ish Tzadik, Tamim Hayah Bedrotav et Elohim Hiter Noah. A tradução judaica, então, vai nos explicar que Noah era homem justo, e essa reputação de justo para a sociedade foi, na verdade, a primeira geração de Noé, antes de gerar os 3 filhos. Antes dele gerar a Shem, Ham e Yafet, Noé gerou uma reputação para a sociedade, e qualquer um da sociedade diria, Noé era um homem justo. E Noé se tornou um homem justo em um mundo corrupto, quando a sedução para o andar desregrado, para os prazeres naturais, para o ganho fácil, para o roubo, para a corrupção, para a hipocrisia, num mundo como esse, onde isso era o que imperava, Noé, ele luta contra a maré, ele vai remar ao contrário e vai conseguir se estabelecer como um personagem justo para a sociedade. Isso faz com que o Eterno olhe dos céus e veja Noé com graça, né? Veja Noé com uma beleza em seu comportamento que cativa o sentimento divino, e isso faz com que Noé esteja acima do ditame da lei para aquela geração que seria a destruição. Então, por lei, o Eterno decretou que aquela geração será destruída. No entanto, Noé, que com o seu comportamento adquire graça, é colocado acima do quesito da lei, e aqueles que sofrem o processo natural da lei, esse processo natural não alcança Noé. Esse é o conceito de graça. Então, esse conceito vai se desdobrar em toda a Escritura. Esse conceito vai estar marcando Israel todas as vezes que o mundo busca destruir Israel, e todas as vezes que o Eterno decreta um mal sobre o mundo, por Israel ter alcançado graça eterna diante dos olhos de Deus. Esse mal que extermina certas nações, a Israel não alcançou, não alcança e jamais alcançará. A novidade, então, instituída no Novo Testamento, não é o conceito da graça, porque ele nasce aqui, é fazer com que, através da expiação do Mashiach, essa graça alcance a muitos. A muitos. Por quê? Porque até antes desse conceito, essa graça, além de ser seleta para um e para outro, sempre alcançou apenas a Israel, então somente. Israel, a parte conhecida e declarada cabalmente que pertence a Israel. No entanto, tendo sido no decorrer das eras a semente de Israel espalhada por todas as nações, e a graça sendo algo inerente para proteger Israel da destruição, é natural que agora nós venhamos a ter um conceito que se chama no mundo rabínico de Hidush, uma inovação do conceito, que seria essa graça marcar a semente judaica, ainda que se encontre alguém que não sabe que é judeu. E isso veio através da expiação de Mashiach. Então, Mashiach, trazendo graça de Deus para o mundo, não é algo novo. O que há de inovado é a quantidade de gente que é marcada pelo conceito, que até então era restrita a poucos. É só essa a novidade. Mas graça não é algo do Novo Testamento, graça é algo da Torá, e é a mesma Torá eterna que perpassa as eras, e que o próprio Rabi Yeshua diz que, até que os céus e a terra passem, ela ainda permaneceria válida, como está, até o dia de hoje, ok? Noé encontrou graça aos olhos de Deus, e isso porque se esforçou por ser uma pessoa justa, como diria Jacob Bachalia, o apóstolo Tiago. A fé é demonstrada pelas obras, e portanto, como diz a própria tradução judaica, o judaísmo é a religião do fazer, e é através do fazermos em relação a Deus e ao próximo
que deixamos claro naquilo que cremos, e é isso que nos faz encontrar a graça divina. Okay? Esse é o conceito judaico de graça, e ele nasce aqui, agora, nesse momento, no capítulo 6, versículo 8 e 9 de Sefer Bereshit, do livro de Gênesis. O 10. Veolednoa shelosh banim, et Shem, et Techam, et Yafet. Vatisharet haaretz lifnei Elohim, vatimaleh haaretz Hamas. Vayar Elohim et haaretz beginei nishchata, כי ראשית כל בשר את ערכו על הארץ. אומר אלוקים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, כי מלאה הארץ המס מפניכם, וכנני משביתם את הארץ. עשה לך תיבת עצי גופר, כנים תעשר את התיבה וחפרת אותה מבית ומחוץ בגופר. Esse trecho aqui é interessante porque Deus decretou a destruição para o mundo. Essa é a lei de Deus para esse mundo de Noé, o mundo pré-diluviano, vamos chamar assim. E Noé achou graça aos olhos de Deus, ou seja, Noé foi colocado acima desse quesito da lei que vai reger todo mundo agora, que é a destruição. No entanto, Noé só poderá ficar isento de sofrer a punição de todo mundo, porque ele foi um agraciado, se ele corresponder com sua ação consciente ao ditame divino, segundo a lei da graça agora revelada para ele. Foi dado para ele uma ordem para que ele não se enquadre no ditame da lei para o mundo, aquele mundo que é a destruição, e Noé então tem a opção, ele tem livre-arbítrio, ele pode seguir esse ditame divino e construir a arca ou não. Mesmo sendo agraciado, se ele não age de acordo com a fé que lhe foi revelada, o que ocorrerá com Noé? Ele será como todo mundo. Ou seja, mais uma vez, Jacob Bachalia tem razão quando diz que a fé é manifestada pelas obras. Ou seja, Noé crê em Deus, mas a fé de Noé não salvará, ainda que Deus o queira salvar, se Noé não agir de acordo. Então, não há desculpa para se fazer o que quer, porque se pensa que está na graça. Sim, é possível estar na graça. Duas questões são levantadas aí. Primeiro, quem disse para você que está na graça? O texto, o seu nome está lá, o anjo do céu veio para você e disse, olha, fulano, você está na graça. Você foi capaz de ir para o mundo espiritual e ver numa lista espiritual lá, no arquivo sagrado, que o seu nome está lá no livro Graça? Não, você não tem essa certeza, então é bom que não queira fazer o que quer, porque você não sabe se vai poder se livrar com esse pretexto de graça. Depois, estar na graça não quer dizer fazer o que quer. Noé achou graça aos olhos divinos, Noé está na graça divina nessa geração, e Noé não vai fazer o que quer. Ele não fazia o que queria antes de saber que tinha achado graça aos olhos de Deus, ele não fazia o que queria, e nem fará o que quer agora que achou a graça divina, agora que ele sabe que foi agraciado por Deus. Não, ele só vai ter uma ordem diferenciada. É só. Para o mundo inteiro há uma lei, e aqui no mundo de Noé, a lei é que todos sejam destruídos pelo dilúvio, e o agraciado Noé vai estar agora segundo outro ditame divino, que é o ditame da graça, que surge na lei para que ele não caia no destino de toda a humanidade. É isso, e é um conceito que vai durar para sempre. Isso não tem validade, isso não tem sombra de mudança, isso não tem variação, como Deus não varia, como em Deus não há sombra de mudança. Ok? A lei ainda é válida, a lei ainda decreta, a lei ainda afirma o que afirma, e a lei diz que há dentre a humanidade os agraciados. O problema é que, diferente de como é, Deus hoje em dia não avisa para mais ninguém. Essa é a questão, né? Lógico, nós podemos, através de certas pistas no próprio texto e com acordos que a palavra divina permite que firmamos com Deus, nos entendermos como agraciados. Mas eu acho que vale a pena não estar arriscando, ou como diria a linguagem bíblica, provando a Deus. Não é interessante, não é seguro, não é a proposta, né? Mas sim, assim como Noé achou graça aos olhos de Deus por se comportar contrário à massa
contrário à mídia do seu tempo, Abraão vai também ser agraciado nesse sentido, porque vai ser contra a sociedade em que vivia. Os filhos de Israel firmarão um contrato com Deus, aderindo ao contrato feito anteriormente com Abraão, aceitando a Torá no Sinai, a Torá do Sinai, e, portanto, eles também serão agraciados acima das outras nações, cuja lei da natureza cobre a todos. E, por sua vez, os judeus são regidos pela lei dada no Sinai, que é um ato de graça divina. A lei foi dada por graça. Deus nos agraciou com a lei. E essa lei agraciada por Deus a nós, ela nos traz a possibilidade da graça quando eu não tenho como fazer mais do que as minhas possibilidades permitem. Por isso o Eterno então instituiu, por graça, na lei, o sacrifício. Para que quando eu, cometendo um pecado, que seria para a morte, venha um substituto, substitua-me e morra por mim, e isso por ato de graça. Eu que mereço morrer quando estou vivo. Mais tarde, com a queda do templo, não havendo mais tempo para sacrificar, o Eterno nos envia o próprio Mashiach, que faz esse mesmo papel, e quem tem em Mashiach o sangue de Mashiach sobre si, esse então morreu por mim, para que eu que mereço morrer permanecesse vivo. Isso é um ato de graça, regulamentado pela lei, dada pela graça divina no Sinai a todo Israel para sempre. Amém. Ok? Ficou claro aí? Muito bem. Onde é que ele está? Então Noé, ele vai se condicionar aí ao ditame divino, segundo a orientação da graça divina para ele, para que ele não participe da destruição do mundo. E no versículo 15 diz assim: Vezer asher ta'aser otah shlosh meod ama orech hateva hamishim ama rachba ushloshim ama komata tzorah ta'aser lateva ve'alama techalena milmaila ufetah hateva betzida tasim tahtim shenim ushloshim ta'aser ואני הנני מביא על המבול מים על הארץ לשחט כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת השמיים כל אשר בארץ יגבה ורק מודיע דיברתי איתך ובאת אל התיבה אתה ובניך ואשתך ונשי בניך איתך מכל החי מכל בשר שניים מכל תביא אל התיבה לחיות איתך זכר נקבה יחיו מרעוף למינהו ומן הבהמה למינה מכל רמס האדמה למינהו שניים מכל יבוא אליך לחיות ואתה קח לך מכל מאכל אשר יאכל ואספת אליך והיה לך ולכם לאכלה ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוהים כן עשה. Então Noé fez tudo de acordo com o que lhe foi ordenado. Foi assim que ele pôde usufruir do privilégio de ser agraciado. Ele não fez o que quis. Okay? Aqui acaba o capítulo 6. No próximo deixar então o capítulo 7. Se assim vai até nos permitir, eu fecharei minha Torá aqui. Você fecha a sua Bíblia aí. Vai lá, se não lembra ou não anotou, no vídeo 1 e faz a sua prece de fechamento. E até a próxima, com a bênção da terra. Shalom, Leitral.